Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso encontro virtual na Casa de Paz José Cambinda. Damos início aos trabalhos com a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, mestre e amigo de luz, aqui estamos para mais um encontro de estudos e esclarecimentos sobre a doutrina espírita. Contamos com o amparo da espiritualidade maior nessa energia de refazimento, na certeza da comunhão em Cristo, buscando sempre a proteção e o amparo para esse trabalho em uma só sintonia de amor e paz. Que o estudo da noite e o aprendizado sejam nossa prioridade nesta noite. Que assim seja. Nossa querida Marcelena fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Recapitulações. Lição 33. Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerando insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é entranhável porque no mundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas é o dia que já foi. Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, do instrumento que lhe te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. O homem e o povo continuará defendendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Teremos na noite de hoje nosso irmão Fred Granadeiro,
presidente da instituição espírita Casa de Maria, da cidade de Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente entre nós. É sempre uma alegria poder estar estudando, compartilhando as informações da doutrina espírita. Então, para a gente iniciar o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer a leitura de preparo do livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. E a mensagem é: sua luz deve brilhar de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através de seus atos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesmo a sua própria luz, iluminando a todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo e de encorajamento, com seu exemplo de fé e otimismo. E agora eu convido aos irmãos para que a gente possa unir os nossos pensamentos, os nossos corações, nesse momento da prece inicial. Que possamos juntos fechar os nossos olhos e nos recolher na nossa intimidade, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, primeiramente para agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade da existência e pelas bênçãos diárias que Ele nos concede na nossa jornada. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos ampare diante do movimento espírita, diante da obra do bem, diante da busca pelo nosso crescimento moral e espiritual, agradecendo todo o suporte, amparo e apoio que nos dá para a gente poder trilhar a nossa jornada, trabalhando, aprendendo e servindo da melhor forma possível. Pedimos a Deus que nos abençoe e nos ampare a todos nessa noite, nesse momento, para que todos juntos possamos estar abertos e receptivos a tudo isso que a espiritualidade tem para trazer sobre cada um de nós esses benefícios espirituais e também materiais, nos abençoando, nos amparando e nos protegendo. Que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o tema então do nosso estudo, da nossa reflexão de hoje, vai ser a gratidão, o amor e o perdão como ferramentas para a nossa evolução espiritual. O quanto esses sentimentos e esses comportamentos, eles são importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, para o nosso aprendizado espiritual. O quanto que as nossas atitudes pautadas nesses sentimentos nos ajudam no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento interior. E aí a gente vai começar a nossa reflexão falando um pouco sobre a gratidão. E para a gente trabalhar esse tema da gratidão, a gente vai utilizar um livro que ele é muito bom, que trata sobre essa temática, que é de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, e o nome desse livro é Psicologia da Gratidão. E aqui Joana de Ângeles, ela traz para a gente inúmeras informações, orientações, ensinamentos, para que a gente possa realmente despertar o nosso olhar para o que seja realmente essa gratidão, para o que seja realmente esse comportamento, essa atitude ou esse sentimento, e o quanto ele nos beneficia, o quanto ele nos ajuda na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva. É curioso porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê bastante falar na internet sobre gratidão, só que muitas das vezes a gente realmente não para pensar, para analisar, para refletir o que significa realmente essa gratidão. Um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu e ele falou para mim assim, Fred, eu não sei o que significa essa gratidão não, porque eu vejo todo mundo falando de gratidão, mas eu vejo pessoas falando sobre gratidão, mas que não são gratas, então eu não entendo direito. Então a gente foi pesquisar aqui nesse livro da Joana de Ângeles e ela traz para a gente muitas informações preciosas sobre essa temática. Eu até sugiro para que os irmãos tiverem a oportunidade que leiam esse livro, que ele nos ajuda muito a entender, a compreender esse tema. E a gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue trazer toda a beleza dessa escrita da Joana, do pensamento da Joana, junto com o Divaldo.
Mas para a gente iniciar nossa reflexão sobre a gratidão, a gente precisa lembrar também aquilo que o apóstolo Paulo nos trouxe lá naquela carta que ele escreve aos Tessalonicenses. Na primeira epístola que ele escreve para os Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo ele deixa para a gente essa orientação. Ele fala para a gente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para com todos vós. Então olha a mensagem que o apóstolo Paulo já traz para a gente há mais de 2000 anos, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para todos vós. Então, nessa frase, nessa orientação do apóstolo Paulo, já começa a ampliar a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa reflexão acerca da necessidade de nós manifestarmos essa gratidão na nossa vida, né? E é curioso que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele fala para a gente que é para nós sermos gratos, para nós darmos graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus. Olha só que interessante. E o que é mais interessante, quando o apóstolo Paulo ele dita para a gente essa mensagem, ou melhor, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele já tinha passado por um período bem doloroso na sua vida, né? Quando a gente lembra da história do apóstolo Paulo, a gente lembra, né, que ele era Saulo de Tarso e depois ele teve que abrir mão de muitas coisas para poder servir a Jesus, para servir a Deus, levando o cristianismo adiante. Então ele passou por prisão, ele passou por muitas questões de sofrimento, de aflição na vida dele. Teve que abrir mão da família, muitas questões realmente muito dolorosas. E é essa pessoa que passou por todo esse sofrimento, que vivenciava na época muita perseguição, muita dor, muita aflição, que falou para a gente ser grato. Porque às vezes a gente pensa, né, na nossa cabeça, ainda na nossa maturidade espiritual, falar de gratidão para aquela pessoa ali é fácil, porque ela tem tudo na vida, não tem problemas, não tem dificuldade, não tem aflições, não tem sofrimentos, a família é perfeita, tudo é perfeito na vida dela, é fácil dela ser grata. Infelizmente a gente julga muito essas situações ainda, né? Mas quando a gente escuta de uma pessoa que estava vivenciando um sofrimento, que estava passando por provações, que estava passando por experiências difíceis, e a gente escuta dessa pessoa que ela diz que temos essa necessidade de sermos gratos por tudo que passamos, então realmente a gente começa a despertar o nosso olhar, a gente começa a despertar a nossa consciência de que realmente tem algo maior por trás de tudo isso. E no estudo desse livro, da Psicologia da Gratidão, a gente percebe que realmente esse movimento da gratidão ele é um movimento muito maior do que a gente imagina. Porque não é o simples fato de nós agradecermos alguma coisa, não é o simples fato de eu dizer obrigado, né? Mas na verdade é um sentimento de gratidão genuíno. E quando a gente fala de um sentimento genuíno, a gente está falando de um sentimento verdadeiro, um sentimento que ele está congruente com a nossa essência. Essência essa que é espiritual. Essência essa que vem da fonte. E a fonte é Deus, o nosso Criador. Então, quando a gente fala de sentimentos genuínos, a gente está falando de manifestações realmente espirituais. E quando nós entendemos esse conceito da gratidão e nós manifestamos essa gratidão na nossa vida, nós estamos sim manifestando sentimentos, nós estamos manifestando a nossa essência espiritual. Nós estamos conectados com a nossa essência e com isso estamos praticando, vivenciando, experimentando essa natureza espiritual, sublime, sagrada que somos, na verdade. E aí, para a gente entender um pouquinho o que é essa gratidão, Joana de Ângeles ela traz para a gente a seguinte orientação. Ela fala que gratidão vem do latim gratia, que significa graça ou gratus, que se traduz como agradável. Então ela diz que significa um reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é reconhecido. É uma emoção que envolve um sentimento e, portanto, não há obrigações, ligações ou amarras. Ou seja,
quando nós estamos falando sobre gratidão, nós estamos falando sobre um reconhecimento agradável. Nós estamos falando sobre uma percepção, um reconhecimento verdadeiro de algo que recebemos. E esse algo que recebemos, ele foi positivo para nós, ele é positivo para nós. E aí a gente já começa a vislumbrar um pouquinho mais por que o apóstolo Paulo falava que nós devíamos ser gratos em tudo. E quando ele falava em tudo, era em tudo mesmo. Era ser grato pelas alegrias, pelas conquistas, mas sermos gratos também pelas dificuldades, pelos desafios, pelas dores. E aí a gente começa a buscar na doutrina espírita que aquele capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito importante também para a gente entender essa gratidão. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala para a gente sobre bem-aventurado os aflitos. E ali naquele capítulo, Kardec traz para a gente as orientações das causas anteriores e as causas atuais das aflições e a justiça das aflições. Então, quando a gente fala de ser grato pelas alegrias, pelas conquistas, pelas aquisições, a gente entende de uma forma mais simples, né? De uma forma mais fácil, porque realmente, quando nós recebemos ou quando nós conquistamos alguma coisa, nós despertamos essa emoção, a alegria, né? A alegria, o contentamento, a felicidade. Tudo isso é manifestado a partir do momento que a gente consegue alguma coisa que a gente queria, que a gente gostaria, algo que a gente conquistou, né? Algo que nos agradou. Então a gente sente essa alegria. Então daí é fácil da gente manifestar a gratidão, da gente se sentir grato. Nossa, recebi uma coisa que eu esperava muito, recebi uma coisa que eu queria muito. Nossa, muito obrigado, gratidão por isso, né? É mais fácil. Mas pensemos nós, quando nós estamos passando por aquele momento desafiador na nossa vida, de doença, de enfermidade, de perdas, né? Desses infortúnios que a gente acaba vivenciando na nossa jornada, imaginemos nós, diante dessas situações, a gente conseguir olhar para cada uma delas e perceber a beleza oculta por trás dessas situações, a gente perceber o propósito de cada uma dessas situações na nossa vida espiritual, e não apenas na vida material, na nossa vida espiritual, e a gente começar a enxergar Deus nessas situações, nos dando uma oportunidade de nos educar, nos dando uma oportunidade da gente reparar, de nós exercitarmos as nossas habilidades, as nossas virtudes morais, espirituais, da gente, na verdade, diante dessas situações dolorosas, de sofrimento, de dor, a gente está tendo uma oportunidade de resgatar e de desenvolver virtudes. E aí a gente vai olhar para essa situação e a gente vai falar: gratidão, meu Deus, realmente é uma situação muito desafiadora, realmente é uma situação que está, de certa forma, me causando um desequilíbrio, mas eu entendo, eu compreendo e eu tenho fé que essa situação está sendo permitida na minha vida diante da Tua misericórdia, diante da Tua inteligência suprema, de que não olha a minha vida somente nesse pedaço pequenino material, mas olha a minha vida diante da imortalidade e está me dando a chance, está me dando a oportunidade de crescer e de evoluir diante dessa prova. É desafiador, não é, meus irmãos? É bem desafiador a gente olhar para as provas, olhar para as nossas dificuldades, olhar para nossas dores, para as nossas aflições dessa forma. É muito desafiador. Porém, é algo que nós precisamos desenvolver no nosso íntimo. Porque Joana de Ângeles, ela traz para a gente essa visão e essa percepção de que a gente manifesta a gratidão em 3 níveis. O primeiro nível é reconhecendo o bem que chega até nós, as alegrias das conquistas, né? O segundo nível da gratidão é quando a gente agradece, quando a gente é grato por um mal que não chegou até nós, como diz alguns irmãos, pelos livramentos, né, da nossa jornada. Às vezes um acidente que não aconteceu,
às vezes uma doença que curou, enfim, os desafios, os males que não chegaram até nós. E o terceiro nível da gratidão, e o mais desafiador, é agradecer justamente por esses desafios, agradecer justamente pelos males que nós enxergamos, com a nossa visão material, enxergamos como males que chegam até nós. Esse é o terceiro nível da gratidão que a Joana de Ângeles traz para a gente. Mas a gente entende, a gente compreende que a natureza ela não dá salto. Todos nós estamos num processo de evolução espiritual, todos nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento espiritual. Todos nós estamos saindo desse materialismo em busca da espiritualização, Então, tudo a seu tempo vai fazer sentido, em tudo a seu tempo vai sendo aprimorado, desenvolvido e potencializado dentro de nós. Então, talvez hoje em dia a gente não consiga ainda olhar para uma dor, olhar para uma aflição, olhar para uma doença, talvez uma perda e sentirmos esse sentimento genuíno de gratidão diante dessa situação. Talvez ainda não. Mas a gente hoje já consegue ser grato pelo bem que chega até a gente e pelos males que não chegam. Talvez a gente já consiga manifestar a gratidão diante dessas situações. Mas a gente precisa, como cristãos, como espíritas, começar a vislumbrar essas outras possibilidades. Começar a perceber a beleza oculta por trás das dores e das aflições. Porque tem porque tudo corresponde a uma lei divina. Tudo corresponde às leis de Deus, às leis naturais. E quando, meus irmãos, a gente percebe que Deus é amor, que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, a gente tem a certeza, a convicção de que nada que Ele faz é para o mal e que nada que acontece na nossa vida não acontece por acaso, não acontece sem a permissão dessa inteligência suprema que é o nosso Criador. Às vezes a gente precisa trabalhar mais no nosso íntimo essa visão de Deus, porque enquanto a gente tem nas nossas crenças íntimas a visão de Deus enquanto um homem, enquanto um ser, a gente começa a não compreender na totalidade esses princípios dessas leis que regem as nossas vidas. Mas quando a gente começa a olhar para Deus como a doutrina espírita nos ensina, que Deus é o quê? É a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Então, se Deus, esse Criador, essa força, é a inteligência suprema do universo, meus irmãos, tenhamos a certeza que quando Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba e permita, a gente precisa confiar nisso. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé nisso. Porque realmente, Deus sendo a inteligência suprema, tudo que Ele faz por nós, pela vida, pela existência, é para o bem. Por mais que o nosso olhar material ainda não consiga perceber, por mais que o nosso olhar material ainda seja muito pequeno e a gente não consiga vislumbrar a beleza oculta por trás dessas dores e sofrimentos, mas a gente pode sentir no nosso íntimo que um dia a gente vai perceber, a gente vai conseguir enxergar diante da dor a alegria, diante do sofrimento a oportunidade da redenção, a oportunidade de despertar para o amor e para a nossa verdadeira essência espiritual, para a nossa verdadeira vida. Então, a gratidão é esse sentimento genuíno que realmente traz da nossa alma, da nossa essência, um olhar de reconhecimento agradável pelas coisas que acontecem conosco. Sejam coisas positivas, sejam os males que foram evitados ou pelos males que chegaram na nossa vida. Então, para a gente exercitar a gratidão no nosso dia a dia, é necessário que a gente vá tomando consciência das situações que acontecem, tomando consciência de quem nós somos, espíritos imortais que estamos encarnados nesse planeta Terra, com a missão de nos tornarmos
seres humanos melhores, espíritos melhores, mas melhores que nós mesmos. Eu me tornar um Fred melhor, eu me tornar um amigo melhor, eu me tornar um pai melhor, eu me tornar um filho melhor do que eu mesmo fui ontem. Eu não preciso me tornar melhor do que ninguém. A minha jornada é para desenvolver as minhas habilidades, para reparar os meus erros e para eu realmente começar a olhar para a vida de uma forma diferente. Nessa jornada, a gente pode estender as mãos e se ajudar mutuamente, mas nosso desenvolvimento ele é individualizado, porque tem coisas que eu preciso mudar em mim que você não precisa mudar em você. Tem coisas que eu preciso aprender que você não precisa aprender, porque você já aprendeu. Então, a nossa caminhada evolutiva, ela se dá de uma forma individualizada, mas nós estamos juntos para podermos nos dar o suporte uns aos outros, para podermos nos dar as mãos, para que a gente cresça, né? Juntos. Então, essa é a parte que a gente gostaria de trazer da reflexão relacionada à gratidão. Então, a gente deixa aí esse livro, Psicologia da Gratidão, da nossa querida irmã Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Deixa aí para os irmãos que quiserem ler, pesquisar, que é uma obra maravilhosa. E aqui a gente não tem tempo, infelizmente, para falar muito sobre ela. Então, quando a gente falou do tema, a gente falou sobre gratidão, amor e perdão como ferramentas da evolução espiritual. Aqui, a gente entendeu um pouquinho sobre a gratidão. E agora, a gente vai usar um outro livro da Joana de Ângeles, psicografia também do Divaldo Franco, para a gente falar sobre a segunda ferramenta, que seria o amor. E a gente vai usar esse livro aqui, olha só, Garimpo de Amor, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco. É um livro belíssimo, onde Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, ela vem falando para a gente sobre as várias formas de nós manifestarmos o amor, as várias possibilidades que nós temos para manifestar esse amor. E vem nos trazendo a reflexão do que é esse amor, né? E qual a necessidade, né? O porquê nós precisamos manifestá-lo. E aqui ele fala sobre várias coisas. Fala sobre o amor a si mesmo, o amor ao casamento, o amor e o comportamento, amor e compaixão, amor e saúde, amor e cura, amor e... Enfim, é um livro belíssimo também, que eu deixo aqui de sugestão, se os irmãos quiserem pesquisar, estudar, uma linda obra. Garimpo de Amor, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. Mas antes da gente pegar essa reflexão de Joana, desse livro, nós vamos lembrar o quanto o amor é importante, é necessário nas nossas vidas. Primeiro, a gente vai trazer da reflexão do nosso querido João Evangelista, lá no seu Evangelho, que ele traz para a gente o significado ou o sentido de Deus, né? E ele fala para a gente o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Para mim, particularmente, esse versículo ele faz muito sentido e ele toca o meu coração, de verdade. Eu adoro esse significado de Deus, né? A doutrina espírita traz para a gente que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí João Evangelista vem falando para a gente que Deus é amor. E aí a gente faz um paralelo com o que João Evangelista trouxe e com o que a doutrina espírita nos trouxe. Se Deus é a inteligência primária, a inteligência suprema, né, do universo, a causa primária de todas as coisas, e João Evangelista diz que Deus é amor, a gente pode entender que essa inteligência suprema é uma inteligência amorosa. Olha só que bacana. Essa inteligência suprema, que é o nosso Criador, é uma inteligência de amor. É uma inteligência que a sua essência, a sua magnitude é o amor. O amor no sentido genuíno, o amor verdadeiro, o amor essência, o amor vida. Olha o quanto esse sentimento ele é importante. Olha o quanto esse sentimento ele é imprescindível na nossa vida, porque sem amor não há vida, porque Deus é amor e Deus é vida. E olha só, e a espiritualidade vem nos dizendo
que o amor é a lei que rege todo o universo. E aí a gente entende, porque a lei que rege todo o universo é uma lei divina, é a lei natural, e se Deus é a inteligência suprema do universo, é Ele, o amor, o próprio amor, que rege toda essa criação. E aí a gente vai lembrar também que muitos irmãos já vieram à Terra antes de Jesus e trouxeram muitas informações, muitas orientações, muitos ensinamentos. E aí veio Moisés e traz para a gente os 10 mandamentos, falando ali praticamente os 4 primeiros mandamentos falando da nossa atitude para com Deus e os outros 6 mandamentos falando da nossa atitude para com o próximo. E aí Jesus, quando ele encarna aqui na Terra, com a missão de ser o Verbo encarnado e com a missão de ser o amor encarnado entre nós, Jesus ele vem trazer para a gente um ensinamento maravilhoso, né? Que era o ensinamento justamente do amor. Se a gente pegar toda a obra cristã, todos os ensinamentos de Jesus, todas as orientações do Mestre, e se a gente for garimpando ali a essência dos ensinamentos de Jesus, a gente vai chegar em 2 situações: amor e humildade. Se a gente pega todas essas orientações do Mestre e a gente dá uma pesquisada tentando buscar a essência dela, a gente vai perceber que a base de todo ensinamento do Cristo está no amor, está na humildade. Olha a importância desse sentimento, olha a importância desse amor. E quando nós estamos falando de amor aqui, nós não estamos falando apenas daquele amor poético, daquele amor filosófico, daquele amor dos livros, dos filmes, das músicas, dos casais apaixonados. Não é apenas esse amor. Nós estamos falando aqui do amor essência, do amor vida, aquilo que nós somos verdadeiramente. Esse amor genuíno e verdadeiro. E aí a gente, em algum momento, Jesus ele foi questionado por um doutor da lei, né? O doutor da lei ele queria saber como que ele fazia para encontrar a vida eterna. Aí Jesus vira para ele e fala: você leu tudo que está nas leis? Ele, sim. Ele falou, então pratique aquilo tudo e você terá a vida eterna. Aí o doutor da lei fala para ele: mas eu já faço isso, eu já conheço a lei, já pratico e tal. Aí Jesus fala: então vou te dar um mandamento maior. Esse é o mandamento maior da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E um segundo mandamento vos dou: amarás o vosso próximo como a ti mesmo. Olha só qual é o mandamento maior da lei de Deus. O mandamento maior da lei de Deus é o amor. É o amor. E aí a gente percebe nessa trilogia, né? Vamos botar assim, nesses 3 aspectos que Jesus trouxe para a gente: o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Esse é o nosso dever como criaturas divinas: amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. E a gente se pergunta, né? Como que eu amo a Deus? Amando o próximo. E como que eu amo o próximo? Amando a si mesmo. E aí a gente entende que não tem jeito. Quando a gente começa a entender esse amor e a manifestar esse amor, a vivenciar esse amor, não tem como separar. Agora eu estou amando a Deus, agora eu estou amando o próximo, agora eu estou amando a mim mesmo. Não, porque quando a gente manifesta o amor, a gente manifesta o amor. Manifestar o amor é a gente estar conectado com a nossa essência, é a gente estar conectado com a nossa alma, a gente estar conectado com aquilo que nós somos. E é interessante porque se Deus é amor, todas as vezes que nós manifestamos e vivenciamos esse amor, nós estamos na presença de Deus. Não é verdade? Se Deus é amor, todas as vezes que eu amo, eu estou na presença de Deus. Eu estou envolvido por Deus. Eu estou mergulhado em Deus. E aí a gente se pergunta, mas como que manifesta esse amor, né? Aí a gente vai perguntar a Joana de Ângeles aqui nesse livro, Garimpo de Amor. E ela vai estar nos trazendo aqui uma orientação interessante. Olha só, vou até ler para a gente aqui, ó. As vidas possuem o amor no seu imo.
mas não o conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. No entanto, muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar. Apresenta-se nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. O amor radica-se no íntimo de todos os seres pensantes, no nosso íntimo, esperando somente ser identificado para realizar o mister para o qual se destina. Olha o que Joana traz para a gente. O amor está no nosso íntimo, ele faz parte de nós. Nós somos esse amor. A gente só precisa identificá-lo. E a partir do momento dessa identificação, a gente começa a realizar aquilo pelo qual foi o propósito dele ter sido criado, né? Ou de nós termos sido criados. O propósito que se destina a todos nós, criaturas divinas. E aí ela traz outra orientação, que ela cita aqui La Fontaine, que escreveu o seguinte: nada tem poder sobre o amor. O amor tem-no sobre todas as coisas. Olha só o poder desse sentimento. Nada tem poder sobre o amor. O amor tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. É claro, porque o amor é divino. Deus é amor. Deus é o nosso infinitamente bom, justo, misericordioso, todo poder e bondade, né? Onipotente. E aí ele diz o seguinte: o amor converte os sentimentos humanos e sublima-os, tornando-os santificados e libertadores. Gandhi afirmava que por mais duro que alguém seja, derreterá no fogo do amor. Se não derreter, é porque o fogo não está bastante forte. Olha só essas mensagens, meus irmãos. Mensagens importantes para a gente refletir, para a gente despertar, para a gente realmente começar a identificar dentro de nós essa centelha divina, essa chama divina do amor que habita dentro de nós. Nós somos criaturas divinas. E nós, por algum momento da nossa jornada, na nossa criação, a gente se distanciou dessa fonte criadora. A gente se distanciou por alguma forma, por algum motivo, dessa essência, dessa fonte. Mas a religião, que tem esse sentido de religar é o quê? Fazer com que a gente retorne para essa fonte, fazer com que a gente se conecte de novo com essa essência, com esse sagrado, fazer com que a gente realmente estabeleça elos mais apertados com essa fonte criadora, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa sublimar os nossos sentimentos às vezes muito materiais, sentimentos às vezes muito mundanos, muito terra-terra. A gente consegue sublimar, segundo esses irmãos, através da vivência e da manifestação desse amor, através da permissão que nós damos para que Deus se manifeste através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, principalmente nas nossas relações, porque nós somos seres que nascemos para nos relacionarmos. É através dos relacionamentos uns com os outros que a gente vai construindo a nossa vida, que a gente vai construindo a nossa história, que a gente vai construindo esse nosso processo de amadurecimento espiritual. Então, quanto mais a gente começa a identificar oportunidades de manifestar esse sentimento, de manifestar esse amor nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, mais a gente está potencializando isso na nossa alma. Então, é necessário que a gente desperte. É necessário que a gente comece a tomar consciência do que nós somos de verdade, quem nós somos de verdade e o que nós precisamos fazer, qual é o nosso propósito nessa vida. Deus nos criou para um propósito e a gente precisa começar a pensar nessas questões para que a gente possa realmente fazer da nossa vida, da nossa jornada, da nossa encarnação, uma jornada útil, uma jornada que vale a pena ser vivida cada dia, com amor, com paz de espírito, com felicidade, com alegria. Porque Deus nos criou para isso. Deus nos criou para que tenhamos vida e vida em abundância. E
Quando a gente vive vibrando na faixa do medo, na faixa das doenças, das enfermidades, do ódio, da raiva, da ira, a gente está se afastando da nossa essência, a gente está se afastando de Deus. A gente precisa vibrar na faixa do amor, na faixa do bem, do otimismo, da positividade, da caridade. A gente precisa vibrar nessa faixa, porque assim a gente se aproxima do nosso ideal e da nossa essência, né? Nosso ideal é o crescimento, a evolução, o progresso. A nossa essência é o amor, a nossa essência é Deus, a nossa essência é o sagrado, o divino que há dentro de nós. E a gente precisa se conectar com isso. E Joana, ela traz ainda mais uma reflexão importante, que ela fala: o amor espera pacientemente no leito do rio existencial humano até o momento em que seja descoberto, passando pelo período de desbaste da ganga externa, a fim de que a sua luminescência esplenda em toda a sua glória estelar. Não surge completo, acabado, necessita ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Quanto mais é aplicado, mais se aformoseia, e quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. É o nosso grande desafio, trabalhar esse amor, despertar esse amor, manifestar esse amor. Mas, certamente, quanto mais a gente manifesta esses sentimentos, quanto mais a gente manifesta esse bem, nós somos os primeiros beneficiados. Porque enquanto a gente está abrindo o fluxo para manifestar o bem, nós estamos abrindo o fluxo para receber. É uma constante, é o fluxo da vida. O fluxo da vida é o fluxo do amor. Quando a gente permite que esse fluxo dê a sua jornada, tome a sua destinação, nós estamos conectados com a vida, nós estamos conectados com a existência, nós estamos conectados com Deus e com o propósito da criação. Se a lei de amor rege todo o universo, se Deus é amor, se nós somos centelhas divinas, filhos de Deus, nós somos também esse amor. Nós trazemos isso na nossa essência, nós trazemos isso no nosso íntimo, nós trazemos isso como parte integrante do nosso ser espiritual. Então a gente precisa compartilhar esse amor, manifestar esse amor, que, como disse Joana de Ângeles, quanto mais a gente doa o amor, mais ele se multiplica, ele não acaba, ele se multiplica. Então, eu deixo de sugestão aqui para falar dessa ferramenta, dessa segunda ferramenta do nosso tema, né? O amor. Esse livrinho maravilhoso aqui, ó, de Joana de Ângeles, Garimpo de Amor. Joana de Ângeles, psicografia também do Divaldo. E o nosso tema, ele tinha 3 ferramentas, né? Gratidão, amor e perdão, como ferramentas de evolução espiritual. Agora a gente vai falar então sobre o perdão. E para falar sobre o perdão, a gente vai pegar um outro livro aqui, esse agora não é de Joana de Ângeles, esse livro é um livro muito bom também, que é do Espírito Hamed, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, e esse livro é o livro Renovando Atitudes. Olha só, Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, médium, pelo Espírito Hamed. Deixo aqui de sugestão a leitura desse livro também, que ele é muito bom, várias mensagens maravilhosas, justamente para nos ajudar a renovar as nossas atitudes mentais, renovar as nossas atitudes físicas, renovar as nossas atitudes materiais, renovar as nossas atitudes na fala, no pensamento, né? E nas nossas expressões, nas nossas ações. Um livro muito bom, muito interessante para o nosso estudo, para a nossa leitura. E aí eu vou pegar uma parte aqui que o Espírito Hamed ele traz uma reflexão muito interessante, muito importante acerca do perdão. E o título da mensagem é Aprendendo a Perdoar. Olha só que bacana. E ele traz aquela passagem de Jesus para a reflexão desse capítulo, que é: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. E a gente vai fazer uma reflexão sobre essa fala de Jesus, porque é interessante. Parece aqui nesse momento de que Deus, né,
Se a gente for ler assim no primeiro momento, a gente parece que Deus é como nós, né? Muito caprichoso, né? Por exemplo, você não perdoa ele, então também não te perdoa. Parece que é um Deus humano, né? Com os nossos vícios, com as nossas mazelas. Mas no fundo, se a gente for pesquisar, tentar entender um pouquinho mais, a gente percebe que essa mensagem de Jesus, essa orientação do Mestre, ele traz uma reflexão importante. Que tudo aquilo que nós fazemos pelo próximo, tudo aquilo que nós fazemos pelo outro, no final das contas, a gente está fazendo por nós mesmos, né? Deus nos criou, somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, e Deus nos criou para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente progredir. Só que Deus, ele não é a nossa babá. Ele não fica tomando conta ali de cada atitude que a gente faz e fica ali nos corrigindo. Opa, você não perdoou ele, também não vou te perdoar. Não é isso. Deus criou suas leis morais, suas leis naturais. E Deus colocou essas leis na nossa consciência. Então, nesse momento, não é Deus que não nos perdoa. Porque Deus, na verdade, ele não se ofende conosco. Porque para a gente magoar alguém, esse alguém, ele vai ser tocado no orgulho, no egoísmo. E Deus é Deus, gente. Não existe orgulho e egoísmo com Deus. Então a gente não ofende a Deus. Então a gente não precisa do perdão de Deus. Porque ele não se sente ofendido a nível de ter que perdoar a gente. Faz sentido isso? E aí a gente percebe que quando a gente entende que as leis divinas estão na nossa consciência, nós mesmos, quando fazemos algo para alguém, aquilo fica gravado na nossa consciência, aquilo fica gravado no nosso íntimo. Então, a gente está, na verdade, atrelado, amarrado, preso àquela situação que nós cometemos, que nós realizamos. E enquanto nós não reparamos aquela situação, enquanto nós não temos a possibilidade de vencer aquela situação negativa, nós nos vemos aprisionados, presos àquela situação. Então a gente precisa fazer um movimento de nos libertarmos daquilo. E as ferramentas que nós temos condições de utilizar para nos libertar dessas situações é justamente o perdão. O perdão é uma escolha, o perdão é uma decisão libertadora na nossa vida. Tanto o perdoar ao próximo, perdoar ao outro, quanto o auto-perdão. Quando eu perdoo, eu estou liberando, eu estou libertando alguém ou alguma situação daquilo que aconteceu. Eu estou liberando aquela carga emocional, aquela carga sentimental que me unia, que me prendia àquela situação, àquele acontecimento. Por isso o perdão é libertador. E por isso que Jesus nos orienta: se você não perdoar, Deus não te perdoa. Mas não é Deus o nosso Criador. É essa parte da consciência divina que trazemos no nosso íntimo. Porque no fundo, se a gente não perdoa aquele irmão, no nosso fundo, no íntimo, na nossa essência, a gente está dizendo para nós mesmos o quê? Se eu não perdoo, eu não mereço o perdão. Compreendemos isso? Se eu não dou o perdão para alguém, no fundo eu estou falando para mim mesmo, eu também não mereço o perdão. Eu não mereço ser perdoado. Eu não mereço essa liberdade, essa libertação desse acontecimento. Olha só, somos nós mesmos os nossos algozes, somos nós mesmos os nossos juízes. Nós nos condenamos e nós condenamos o outro. Nós nos prendemos e aprisionamos o outro. Então, quando nós decidimos agir com o perdão, nós estamos decidindo pela liberdade, pela libertação. Libertação daquele fato, daquele acontecimento, daquela situação, daquela pessoa. Nós estamos buscando desvencilhar daquele mal, ou às vezes até um mal entendido,
daquela situação que aconteceu. E aí a gente percebe por que Jesus ele nos orientou a perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Porque, na verdade, para a gente aprender um comportamento, para a gente aprender uma atitude nova, a gente precisa repetir, não é verdade? A gente não consegue aprender uma coisa uma vez só. Quando a gente foi aprender a andar de bicicleta, a gente subiu na bicicleta e provavelmente a gente caiu. A gente precisou ir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até o nosso cérebro entender que era possível fazer aquilo, até o nosso cérebro começar a perceber o que era preciso fazer, ele se adaptando, ele se condicionando para que a gente fizesse aquele movimento. E tudo na nossa vida é assim. A gente precisa repetir até aprender. Por isso Jesus fala que com o comportamento, com as nossas atitudes morais, não é diferente. A gente precisa repetir. Por que a gente reencarna, meus irmãos, tantas vezes? Porque a gente precisa repetir situações, repetir algumas vivências, repetir algumas experiências, para que a gente possa ir moldando esse ser imortal, para que a gente possa ir moldando esse ser espiritual, para que a gente possa ir desenvolvendo as habilidades e as potencialidades desse ser. Então, toda virtude que a gente precisa aprender, a gente precisa repetir até aprender. Por isso, Jesus fala para a gente: perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Ou seja, perdoe infinitamente, né? Cada ofensa. Por quê? Uma vez eu vou fazer e não vou me sentir muito bem com aquilo, não perdoei direito, depois eu vou tentar de novo, e depois eu vou tentando de novo, até que uma hora você, consegui perdoar. Olha, não sinto mais nada de mal quando eu penso naquela pessoa. Não sinto mais nada de mal quando eu olho aquela pessoa. Não sinto mais nada de mal dentro de mim quando eu ouço a voz daquela pessoa que me feriu. E o que aconteceu nesse momento? Você perdoou? Você se libertou daqueles condicionamentos emocionais e sentimentais que te envolvia naquela situação. Porque a gente precisa entender que perdoar não é esquecer o que aconteceu com a gente. A gente não vai esquecer. Isso aí é amnésia, não é perdão. Perdoar é a gente olhar para aquilo que aconteceu, é a gente olhar para aquela pessoa, é a gente olhar para aquela situação e não sentir nada de negativo dentro da gente. Ou seja, nós nos desvencilhamos do sentimento, da emoção negativa que nos ligava àquela pessoa, àquela situação. Isso é perdoar. Mas eu preciso conviver com a pessoa? Não. Eu preciso ficar encarando aquela pessoa todos os dias? Não. A gente não precisa. Perdoar não é chegar perto daquela pessoa que nos fez mal e ficar abraçado com ela, fazendo carinho, levá-la para nossa casa. Não é isso, gente. Não é isso. Perdoar é a gente se liberar, se limpar desses sentimentos tóxicos, desses sentimentos negativos, desses sentimentos que nos aprisionam, desses sentimentos que nos causam mal, que nos causam dor, sofrimento. A gente precisa se libertar. Por isso a frase: o perdão é libertador. E é. Porque imagina só, todas as vezes que a gente olha para aquela pessoa que já fez mal para a gente, e aí a gente vem na hora a situação na nossa mente, né? Nosso cérebro, nossa mente tem uma capacidade maravilhosa de lembrar essas coisas negativas. Por quê? Ela foi criada para isso, nosso cérebro foi criado para isso, como um sistema de autopreservação. A gente precisa se proteger de algo que foi ruim para que a gente não passe por aquela situação novamente. Então, por isso que a gente vê aquela pessoa que nos fez mal, automaticamente a gente sente já um monte de coisa ruim na gente, que é para a gente se afastar daquela pessoa e daquela situação, para nos proteger, é natural. Então imagine uma pessoa no trabalho que eu tenho que conviver diariamente. Todas as vezes que eu olho para aquela pessoa, vem aquele sentimento, aquela angústia, aquela raiva, aquela ira dentro da gente, que quase nos sufoca, dá aquele aperto no peito, a gente se sente muito mal. Imagina! E a gente é obrigado a conviver com aquela situação. E aí, quando a gente perdoa, a gente não vai esquecer daquilo que aquela pessoa nos fez, justamente por causa do nosso sistema de autopreservação. A gente não vai esquecer, mas
a gente vai olhar para a pessoa e tudo bem. A gente não vai sentir mais aquele sentimento negativo dentro de nós, aquilo que nos traz esse mal-estar, né? Mas a gente precisa fazer um movimento interno. É fácil fazer isso? Não. É difícil? Não. É desafiador. Às vezes a gente vai precisar de uma ajuda, de um profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, de um terapeuta, da religião. A gente vai precisar de ajuda para enfrentar essa situação dentro de nós. A gente vai precisar, porque é um movimento que nós precisamos fazer, não é o outro, somos nós. Quando Jesus fala para a gente, perdoe os vossos inimigos, será que Jesus está falando isso para o nosso inimigo? Não, ele está falando isso para a gente. E por que ele fala isso para a gente? Porque ele sabe que quando nós perdoamos o inimigo, nós nos libertamos daquele peso. Nós tiramos aquelas bagagens pesadas, daqueles sentimentos negativos das nossas costas. E isso nos proporciona caminhar com mais facilidade. Isso nos proporciona respirar melhor, mais leve. Então é um comportamento, é uma atitude, é uma ação que nós precisamos ter. Nós. É uma decisão, uma escolha. Então o Espírito Hamed, ele traz aqui essa mensagem belíssima do seu livro Renovando Atitudes, e ele fala para a gente que, olha só, uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa, do problema, das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Olha só, ele diz que a gente precisa se desligar, se desconectar em um processo de a gente se tornar uma criatura melhor, mais maleável, né? Para a gente não se machucar. E aí ele coloca uma frase importante que ele fala: quando nós acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver os seus dramas e é responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos fazer esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e se comporte como queira, dando-nos também essa mesma liberdade. Então somos nós que precisamos. Às vezes a gente precisa se afastar desses companheiros mais complicados, mas isso não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoá-los, mas sim que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar, admitir. Às vezes a gente precisa desse distanciamento para a gente respirar, para a gente botar nossas ideias no lugar, da gente se refazer, da gente se fortalecer, né? É importante. E aí ele fecha essa mensagem dizendo uma outra frase também importante, que ele diz: uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos, com a nossa essência, com o nosso íntimo, com aquilo que nós somos, espiritualmente, desligando-nos de toda e qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle para transformar-nos em pessoas que criam a sua própria realidade de vida, baseada não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da verdade e na vontade própria. Olha só que mensagem belíssima que Hamed deixa para a gente. Quando nós nos conectamos com a nossa essência, quando nós nos conectamos com aquilo que nós somos de verdade, com a fonte que é amor, a gente consegue enfrentar os nossos desafios, a gente consegue vencer nossos desafios, a gente consegue realmente modificar a nossa vida, assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Nós não podemos delegar essa responsabilidade para ninguém. A gente não pode delegar a nossa vida para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos, para os dirigentes religiosos, para os espíritos, para os mentores. A gente não pode delegar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa. Deus nos deu a oportunidade da vida. Deu para cada um de nós. Então a gente precisa fazer bom uso dessa vida abençoada, dessa oportunidade abençoada que Ele nos concedeu.
Nosso objetivo é a evolução espiritual, nossa finalidade é o progresso espiritual. Nós vamos chegar lá de uma forma ou de outra, mas certamente, se a gente buscar desenvolver as habilidades espirituais, potencializar as nossas virtudes, a gente vai passar por esse processo de uma forma melhor, de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz, de uma forma mais prazerosa, crescendo, mas também contribuindo com os outros nessa jornada. Então, meus irmãos, essa era a mensagem, esse é o estudo que a gente gostaria de ter trazido hoje sobre essas 3 ferramentas importantes para esse nosso processo de evolução espiritual. Deixo mais uma vez aqui a dica dos livros: Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco; Garimpo de Amor, de Valdo Franco e Joana de Ângeles; e Renovando Atitudes, Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então, meus irmãos, que possamos exercitar isso na nossa vida, que possamos colocar isso em prática na nossa vida, que gratidão, amor, perdão sejam pilares importantes aí na nossa convivência e nas nossas experiências diárias. Agradeço pela oportunidade e convido mais uma vez aos irmãos para que a gente possa juntos fazer a nossa prece final. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos em prol do Evangelho, em prol do bem, do amor, da caridade, em prol da doutrina espírita, do cristianismo, em prol das suas leis de amor e bondade. Pai, agradecemos a bênção da vida e todos esses aprendizados, ensinamentos e orientações que o Senhor nos dá e nos oferece para o nosso crescimento moral e espiritual. Senhor, por favor, inspire-nos, Pai, nos dê discernimento, nos dê orientação, nos dê sabedoria para viver essa vida da melhor forma possível, buscando esse crescimento, mas também buscando a contribuição, que possamos nos ajudar uns aos outros, para que possamos crescer, para que possamos evoluir, para que possamos mudar o nosso mundo íntimo e também mudar o mundo ao qual nós estamos, Pai. Senhor, abençoe a todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, a todos que estão conosco, que a sua luz, o seu amor e a sua bênção se faça presente, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, um grande abraço a todos. A seguir, Elos que Unem. Momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana,
comandada por Sartur, essa falange não incorpora, atua em nossos pensamentos. Busquemos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas. Gratidão, palavra e sentimento pelo amparo e por toda a energia disseminada neste ambiente, que seja espargida em todos os lares e em todas as famílias, recebendo essas bênçãos vindas da espiritualidade maior. Que esses amigos espirituais possam levar conforto e consolo a todos os corações aflitos. Agradecemos ao estudo do nosso irmão palestrante e ele possa levar para o seu lar essas energias de amor e luz. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 28 de setembro de 2022. Uma boa noite e que possamos continuar com essas vibrações fraternais. Fiquem todos com Deus.